besta do rei. À frente da assembleia fraternal, que examinava a posição difícil dos médios com graves responsabilidades, o velhinho amigo estampou singulares característicos fisionômicos e narrou: sem qualquer propósito de plagiar o nosso prestimoso Esopo, já ouvi contar a história de uma besta de carga que pode ilustrar os nossos comentários de modo significativo. Certo rei da Mesopotâmia necessitava transportar enorme tesouro de uma cidade para outra, a benefício dos próprios súditos. Vastíssima zona do reino precisava renovar os sistemas de trabalho e melhorar os processos evolutivos. Entretanto, para este fim não dispunham de recursos substanciais. Vocês sabem que na Terra, toda prosperidade é requisita de apoio físico, tanto quanto a luz de uma candeia reclama combustível. Ora, naquele tempo, os homens não dispunham das facilidades de transporte. Os filósofos ensinavam a verdade e os poetas já sublimavam a poesia. Contudo, a inteligência do mundo estava muito longe da locomotiva e do avião. O soberano, assim atado às injunções da época, determinou fosse procurada uma besta elogiável para o serviço. Depois de várias pesquisas, surgiu o animal nas condições desejadas. O moá escolhido podia conservar as manhas inerentes à espécie, mas devia ser calmo, zurrar apenas em horas de perigo e corcoviar o menos possível. A jornada seria laboriosa. Dias e noites de marcha forçada, com intensivo aproveitamento das horas. Aprazada a partida, a besta, em sua ingenuidade de serviçal, prazerosamente recebeu o arreamento brilhante. Deixou o palácio sob aclamações festivas. Precedida de carruagens e batedores, e seguida de infantes armados, era ladeada de fidalgos e escrivães, guardas e mordomos, artesãos e ourives, lanceiros e escudeiros, congregados em rumoroso séquito para acompanhá-la. A expedição realmente era das mais proveitosas. Os benefícios seriam incalculáveis. Isso, porém, não exonerava a besta do cansaço natural. As caixas, repletas de metal precioso que sustentava, se provocavam geral admiração, eram para ela peso incômodo e incessante. Em razão disso, a viagem, que começou alegremente, transformou-se pouco a pouco em peregrinação dolorosa. Enquanto outros moares podiam comer os legumes frescos de que vinham carregados para alimento da expedição, a besta honrada e desditosa gemia sob a carga de ouro maciço. O soberano, se era compreendido por grande parte dos súditos, possuía também vassalos infiéis que, por incapacidade de entendimento, lhe solapavam a autoridade. Por essa razão, o animal sofredor era objeto de invectivas e achincalhes por parte dos adversários do rei. Suarenta e exausta, a infeliz namorava o espelho de Eufrades, sequiosa de um gole de água pura. Todavia, era obrigada a ver, com absoluta impossibilidade de satisfazer a sede que a torturava, seus irmãos de rebanho a se refestelarem rio adentro. De quando em quando, tangida pelas necessidades naturais, dirigia-se às margens do caminho para lamber alguma gota d'água barrenta ou tosar algum broto de capim verde. No entanto, não conseguia grande coisa. A comissão encarregada do tesouro chibateava para que tornasse ao meio-fio. As eméis, desapiedados, feriam-na com aguilhões, toda vez que tentava cheirar outro animal, de modo a sentir-se menos sozinha, porque no fundo era uma besta como as outras. Nas aldeias por onde passava, cheia de ferida e desapontamentos, súditos reconhecidos traziam-lhe forragem especial e preciosa que a infortunada não conseguia tragar. Saudosa da natureza livre. Senhoras leais ao soberano enfeitavam-na com adornos simbólicos. Cavalheiros respeitáveis, amigos incondicionais do monarca, exaltavam as virtudes de Solípide, pronunciando extensos discursos juntas de suas orelhas trêmulas. O animal
Guindado à situação de tal brilho, era porém descendente de sua espécie e não podia trair as leis evolutivas, não obstante a favor real. Por semelhante motivo, amarguravam-lhe não só as considerações e honrarias indébitas, como também as disputas sem fins que se levantavam cada dia em torno de suas patas inseguras. Se varava as portas de alguma cidade, só a passagem causava distúrbios. Cortesãos generosos intervinham discutidores. Exigiam alguns que a besta tornasse a direção norte. Outros solicitavam a direção sul. Matronas entusiastas pediam graças especiais para o animal e reclamavam modificações. Populares exaltados abeiravam-se das caixas preciosas, buscando contemplar à força as barras de ouro puro. Vítima da curiosidade e do atrevimento, a besta era compelida a tolerar pontapés e golpes incessantes. Se procurava refúgio ao lado dos artesãos, faminta de socorro, os ourives protestavam, acreditando que o muar desejava fugir. Se tentava acolhimento junto dos ourives para defender-se de alguma sorte, os artesãos provocavam reação rumorosa, fustigando-a a pontaços. De quilômetro a quilômetro, o serviço tornava-se mais asfixiante. De vilarejo a vilarejo, a perturbação aumentava sempre. A besta não conseguia aliviar-se. Devia transportar o tesouro e não podia comer, repousar ou banhar-se. O narrador inteligente e bondoso sorriu, fez longa pausa e concluiu. O serviço foi realizado. Fim da jornada de sacrifício, a besta foi desarreada. A riqueza beneficiou a todos. Houve alegria geral no espírito coletivo. Mais possibilidade de trabalho, mais ânimo entre o povo. A besta, contudo, não era o mesmo animal do início. Trazia o corpo coberto de chagas sanguinolentas. Não sabia trotear contra os outros moares. A forragem rica ou o capim verde não mais a interessavam. Ignorava o caminho da estrebaria, afligia-se e assustava-se tanto na cavalariça como na pastagem refrescante. Orneava a esmo ou corria de um lado para o outro, sem que ninguém a entendesse. Aos servidores do rei, felizes com as novas possibilidades, pouco importava o destino de tão extravagante animal. Alguns companheiros da expedição, mais caridosos e práticos, julgaram que o muá houvesse enlouquecido e resolveram, como solução única, enviá-lo ao matadouro. Antes, porém, o soberano, que era piedoso e justo, mandou buscá-lo para as cocheiras de sua casa, não se sabe como, e ninguém mais o viu. A essa altura da narrativa, o velhinho fez uma pausa e, endereçando a nós outros o seu olhar percussiante e límpido, perguntou: vocês não acham os médios de responsabilidade em nossos dias muito semelhantes à besta do rei? Sorrimos todos, entreolhando-nos surpresos, mas a curiosa interrogação ficou.